Mulher abandonada na doença descobre força oculta e se torna CEO, deixando o marido arrependido. Ana sempre foi a força da sua família. Aos 35 anos, equilibrava sua carreira de contadora em uma empresa respeitada em São Paulo com os desafios de criar 2 filhas pequenas. O lar que fizera com tanto carinho era o refúgio ideal que seu marido Roberto sonhava. Seus olhos brilhavam toda vez que ele dizia que Ana era a razão da estabilidade da família. Mas tudo que pareciam ter se desmoronou em um dia fatídico. A visita ao médico quebrou suas esperanças com um diagnóstico devastador, uma doença grave que mudaria sua vida para sempre. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto tentava processar a notícia. Mas o choque foi ainda mais profundo quando, em meio a um silêncio ensurdecedor, ela viu Roberto fazendo as malas. Ele olhava para ela com um misto de pavor e impotência, incapaz de enfrentar o que estava por vir. "Não consigo lidar com isso, Ana. Desculpe." As palavras dele cortavam como facas, enquanto ela sentia o mundo desabar ao seu redor. Com um coração disparado e a alma despedaçada, Roberto saiu pela porta, deixando-a sozinha com o peso daquela realidade. No início, a dor era insuportável. Ela se sentia desamparada. O lar, antes vibrante, agora parecia um labirinto sem saída. Mas quando sua mãe apareceu, com um abraço apertado e palavras de encorajamento, algo dentro de Ana começou a mudar. "Você é mais forte do que imagina", dizia sua mãe, e aquelas palavras começaram a ressoar dentro dela, como um eco de esperança em meio ao desejo. Pouco a pouco, Ana decidiu que não ia permitir que essa doença definisse. Levou a vida de maneira diferente, com um foco renovado. Inspirada por sua própria dor, ela começou a desenhar um projeto que sempre sonhou, uma iniciativa que promovia a inclusão e diversidade nas empresas. Era a hora de mudar o cenário corporativo que tanto a subestimava, e ela se lançava nessa nova jornada com uma força inesperada. E assim, depois de diversas reuniões onde enfrentou olhares céticos e comentários duros, Ana emergiu como uma verdadeira líder. Sua paixão pela causa e sua história tocante conquistaram corações e mentes. As palavras de apoio de suas amigas a impulsionaram ainda mais, e o sentimento de que finalmente estava construindo algo real a fazia esquecer, mesmo que por instantes, a dor da perda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Ana via sua empresa ganhando vida, a vida tinha uma reviravolta reservada. Roberto reapareceu, sua imagem marcada pela culpa e arrependimento, como um espectro do passado que não a deixava em paz. Ele enviava mensagens que balançavam seu coração, mas Ana se perguntava se o amor que um dia sentira por ele valia a dor que precisava suportar. O que ela queria realmente? O velho amor ou a nova Ana, forte e independente? Em meio a tantos pensamentos, Ana parou para observar as luzes da cidade, respirando fundo enquanto refletia sobre a força que encontrara em si mesma. A batalha interna, cheia de dúvidas e anseios, ecoava em seu coração. Era hora de escolher, ficar com o passado ou abraçar seu futuro vibrante, cheio de possibilidades. O que será que ela decidirá? Ana não conseguia afastar Roberto da sua mente. A presença dele estava enraizada em cada canto do seu coração, mas a dúvida permanecia como um fogo persistente. Ele tinha sido seu amor, seu parceiro, o homem que a apoiava em momentos de alegria e de tristeza. Contudo, a saída dele em seu pior momento tinha deixado cicatrizes que não se curariam facilmente. Em uma manhã ensolarada, Ana decidiu que precisava se distrair. As meninas estavam na escola e sua agenda a convenceu a visitar um evento sobre mulheres empreendedoras. Ao entrar no salão, a atmosfera pulsava com energia contagiante. Mulheres de todas as idades compartilhavam suas histórias, e isso era exatamente o que Ana precisava. Enquanto ouvia uma mulher inspiradora falar sobre sua trajetória, um incêndio se acendeu dentro de Ana.
Cada palavra dada era como um combustível e sua paixão pela diversidade e inclusão crescia ainda mais. Ao sair do evento, sentiu como se as paredes que antes a aprisionavam agora começassem a desmoronar. Ela estava decidida a dedicar-se não só à sua empresa, mas a fortalecer esse movimento, criar uma rede de apoio que pudesse ser uma âncora para mulheres como ela. Mas, enquanto planejava a próxima etapa de sua jornada, Roberto insistia em aparecer. A princípio eram apenas mensagens, depois foram algumas ligações. A culpa dele era palpável, quase como se ela pudesse sentir seu arrependimento em cada palavra. E em cada resposta fria que dava, Ana sentia uma mistura de raiva e tristeza. Por que ele não havia lutado ao seu lado? Por que esperou a tempestade se aproximar para buscar refúgio no passado? Um dia, enquanto passava por suas mensagens, uma foto chamou sua atenção. Era uma imagem antiga de um passeio que haviam feito juntos antes da sua doença. Eles estavam sorrindo, cercados por flores. A felicidade estampada em seus rostos parecia um eco distante, e Ana não pôde evitar uma lágrima que escorreu. Aquela imagem a levou a refletir sobre o que sentia realmente: amor, dor, perda e a nova força que tinha descoberto. A vida não era mais a mesma, e seu amor por Roberto se transformara em um emaranhado de memórias. Ana decidiu que era hora de confrontar os fantasmas do passado. Então, com o coração acelerado, agendou um encontro com Roberto. Ela precisava olhar nos olhos dele e entender o que ele realmente queria. Quando chegou ao lugar marcado, viu Roberto aguardando. O ar estava carregado de expectativa e desconfiança. "Oi", ele disse, hesitante, enquanto um leve sorriso tentava romper sua expressão nervosa. "Você tem muito que explicar", Ana respondeu, seu tom firme, mas com um fundo de vulnerabilidade. "Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás." O que se seguiu seria um bálsamo ou uma ferida aberta. Ana sabia que esse momento poderia ser o mais doloroso ou o mais libertador de sua vida. Ela estava pronta para o que viesse, mas a questão que queimava em sua mente era: até onde Roberto estava disposto a ir para reconquistar a confiança dela? O silêncio entre eles era quase ensurdecedor. A escolha de Ana estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos, e com isso, um novo capítulo de sua vida. Ela respirou fundo, preparando-se para confrontos que poderiam moldar seu futuro. O que será que virá após essa decisão? Olhares inquietos cruzaram-se entre Ana e Roberto. O tempo parecia pesar, como se o universo estivesse esperando a resposta que ninguém sabia qual seria. Ana sentia seu coração pulsar como um tambor. Ela havia se preparado mentalmente para o que viria, mas agora, naquele momento, tudo parecia incerto e frágil. Eu não sei como começar", Roberto murmurou, sua voz trêmula. Ele se esforçava para encontrar as palavras certas, mas elas pareciam falhar em deixar seus lábios. Ana aguardou, desejando que ele fosse direto, mas a angústia dele só aumentava sua própria ansiedade. "Então, comece pelo que você fez", insistiu Ana, sentindo a determinação crescendo dentro de si. "Por que você foi embora quando eu mais precisei de você? O que te fez pensar que isso seria uma escolha válida?" Sua voz estava firme, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Roberto inclinou-se para a frente, os olhos cheios de desespero. "Ana, eu me senti totalmente perdido. Eu não sabia como lidar com a sua dor. Era insuportável. E por algum motivo eu pensei que me afastar te protegeria. Eu estava errado." "Errado não é suficiente." A voz de Ana se elevou, misturando tristeza e raiva. "Você não tinha o direito de decidir o que era melhor para mim. Eu não sou uma criança. Eu merecia que você estivesse lá. Eu estava lutando, passando por um inferno, e você simplesmente desapareceu." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberto. Ele não fez questão de apagá-las. "Eu sei que errei, e eu não espero que você me perdoe agora. Só gostaria de ser honesto. Quando eu recebi suas últimas mensagens, elas quebraram algo em mim. Eu percebi o quanto eu tinha te abandonado, e isso me consumiu por dentro." Ana sentia seu próprio coração se partir naquelas palavras.
Uma parte dela ainda queria acreditar que a mudança dele era real, mas outra parte gritava para que ela se protegesse de novo. E o que você propõe agora? Quer que eu te receba com braços abertos, como se nada tivesse acontecido? Não, não é isso. Eu entendo se você não quiser mais nada comigo. Só quero que você saiba o quanto eu sinto. Eu só estou aqui para pedir uma chance, para nós, para tentarmos entender o que foi essa história. Se você me deixar, é a última coisa que posso fazer. A confusão tomou conta do coração de Ana. Cada sentimento que ela experimentou se chocava contra o outro. O amor que um dia teve, a dor do abandono, a nova força que cultivava. Quanto tempo você vai se lamentar, Roberto? Quanto de dor do passado vai te impedir de agir? Ela perguntou, sua voz mais suave agora, mais firme. Pela primeira vez, Roberto apoiou suas mãos na mesa entre eles. Eu quero ajudar você a construir essa nova Ana, a mulher forte que eu sempre soube que você era. Em vez de te deixar, eu quero ser parte do seu renascimento. Eu estou aqui, por você e pelas meninas. O que você acha? De essa história ainda pode ter um novo capítulo. A pergunta pairou no ar, e Ana percebeu que a escolha não era só sobre Roberto, mas também sobre ela mesma. O que ela realmente queria? Não era só sobre perdão, mas sobre o futuro. O que seria? Ela tinha uma nova vida pela frente, e Roberto poderia ser parte disso ou não. Ana respirou fundo, enfrentando a luta interna que tomava corpo dentro dela. O que fazer a seguir? Uma revolta poderia abrir as portas para novas possibilidades, ou fechá-las de vez. O seu olhar entornava-se em uma mistura de esperança e dor. Que escolha ela faria agora? Ana sentia um turbilhão de emoções dentro de si. As palavras de Roberto ecoavam na sua mente como um tambor distante, cada batida relembrando sua própria fragilidade. Ela olhava para o rosto dele e percebia não apenas o arrependimento, mas a esperança inquieta que tentava se firmar na vulnerabilidade dele. Ele parecia um espelho de todas as suas inseguranças, mas, ao mesmo tempo, era um lembrete do que ela sempre desejou, um parceiro ao seu lado. Roberto, ela começou, hesitando. Eu não sei se consigo me abrir novamente. A dor do que você fez ainda é muito forte. E como posso confiar que isso não se repetirá? Sua voz tremia, e ela sabia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Eu compreendo a sua preocupação, Ana. Não estou aqui para te pressionar. Só quero te mostrar que eu aprendi, que eu cresci, que se você me der uma chance, eu darei tudo de mim para reconstruir o que perdemos. O olhar dele era sincero, e em um canto de sua mente, Ana queria acreditar na mudança. Mas as memórias da solidão, das noites em que se sentiu abandonada, tudo isso pesavam sobre sua alma. Ana sabia que escolher abrir-se novamente era arriscado, mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança acesa. Uma ideia de que talvez ela pudesse ser mais forte do que era antes. Muitas coisas mudaram desde que você se foi. Eu não sou mais a mesma Ana que você conheceu. E eu não posso prometer que será fácil. Roberto sorriu levemente, uma mistura de tristeza e alívio. Eu não quero que você seja a mesma. Quero que você seja a melhor versão de si mesma. Eu quero aprender a amar essa nova Ana. O calor das palavras dele a envolvia, mas Ana ainda hesitava. Então, uma voz familiar e forte invadiu sua mente, a dela própria, que havia crescido na luta. Ela se lembrou dos pequenos passos que deu ao longo da sua jornada, da força que havia encontrado na adversidade e do futuro que começava a vislumbrar. O desejo de recuperar sua vida, de se reerguer, começou a eclipsar a dor do passado. Ok, mas vamos fazer as coisas do meu jeito. Isso não será um regresso, mas uma nova construção. Precisamos recomeçar do zero. Ana estava decidida. Combinado, estou aqui para isso, Roberto respondeu, sua voz agora mais confiante. Eles trocavam olhares, e por um breve instante, o tempo parecia hesitar. Era como se o futuro estivesse esperando ansiosamente a escolha que eles estavam prestes a fazer. No entanto, a imagem das meninas, de como elas reagiriam se soubessem que Roberto estava de volta, trouxe um peso à sua decisão.
Roberto, não apenas nós dois estamos envolvidos. As meninas precisam saber que você está tentando, mas também que eu, ao seu lado, quero fazer as coisas de maneira diferente. Quero que elas vejam uma nova história se desenrolar. Roberto acenou com a cabeça, entendendo a responsabilidade que a acompanhava. Vamos fazer isso da maneira certa. Quero provar a elas e a você que posso ser melhor, que juntos podemos ser melhores. Ana sentiu uma pequena chama de esperança se acender no peito, mas havia mais uma coisa pairando na sua mente. E se as coisas não saíssem como ela planejava? E se Roberto não fosse capaz de mudar? A insegurança espreitava, mas a determinação também. O que estavam prestes a construir era um caminho incerto, mas era um caminho. Enquanto suas mãos se afastavam da mesa, uma ideia piscou na mente de Ana. Quando as meninas voltarem da escola, precisamos começar essa conversa com elas. Não podemos esconder. Elas precisam saber que estamos tentando. O olhar de Roberto se iluminou. Você está certa. Devemos ser transparentes. Mas e se elas não aceitarem? Ana engoliu em seco, a realidade do momento gelando a espinha. Se não aceitarem, teremos que ser pacientes, mas precisamos tentar. Com o coração batendo rápido e as incertezas à espreita, Ana sentiu que estava prestes a embarcar em uma nova e audaciosa jornada. Uma jornada repleta de desafios e esperanças. Mal sabia ela que, ao contar sua verdade para as meninas, outra revolução estava prestes a acontecer. Quando o sino da escola tocou, Ana sentiu um misto de ansiedade e expectativa. As meninas sempre chegavam com sorrisos brilhantes, cheias de experiências novas e histórias para contar. Hoje, no entanto, a situação era diferente e ela queria que a conversa que se seguia fosse tão leve quanto as chamas que suas filhas traziam para casa. Roberto a observava, nervoso, a mesma vulnerabilidade que ela sentia refletida em seu semblante. Acho que não estou preparado para isso, ele murmurou, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Se você deseja reconstruir, precisa estar pronto para tudo, Ana respondeu, a firmeza em sua voz surpreendendo-a. Era um desafio, mas a determinação de não voltar atrás a impulsionava. As portas se abriram e, com risos, as meninas invadiram a sala. Clara, a mais velha, correu em direção a Ana, envolveu-a com os braços e exclamou: "Mãe, você não imagina o que aconteceu hoje!" O olhar avidamente curioso dela chamava a atenção de Roberto, que se manteve à distância, observando com um sorrisinho nervoso. "Calma, calma!" Ana tentou pôr ordem na situação. "Hoje temos algo importante para conversar, meninas." O tom sério dela fez com que a atmosfera se tornasse mais pesada. Clara e Júlia, a mais nova, trocaram olhares confusos. "O que foi, mamãe?" Júlia perguntou, o lápis que segurava entre os dedos quase escorregando de tanto nervosismo. "Estou um pouco nervosa", Ana admitiu, engolindo em seco. "Mas foi algo que decidimos juntos, Roberto e eu." Clara olhou para o pai com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. Roberto se aproximou, as mãos nos bolsos, como se as palavras pesavam. "Oi, meninas. Eu voltei", ele começou, a voz tremendo. "E gostaria de pedir desculpas. Eu sei que fiz coisas que machucaram vocês e a mamãe, mas quero mostrar que estou aqui para ser uma pessoa melhor." "Quer dizer que você vai ficar para sempre?" Clara questionou, os olhos grandes e reluzentes tentando encontrar sinceridade nas palavras dele. "Sim, quero que sim, mas não prometo que será fácil", Roberto respondeu, sua voz moldada pela sinceridade. "Eu quero ser parte das vidas de vocês de novo, do jeito certo. Estou pronto para começar do zero." Ana observou atentamente a reação das meninas. O silêncio era ensurdecedor e ela vislumbrou o desenrolar de uma nova realidade. Clara respirou fundo e perguntou: "E se essa nova chance não for real? E se você sair outra vez? A gente não aguentaria mais isso." O medo na pergunta de Clara a atingiu como um soco no estômago, lembrando-a das noites em que chorou sozinha, as inseguranças que nunca tiveram respostas. Mas sentiu que, assim como Roberto, também precisava se mostrar forte na vulnerabilidade. "Acho que é normal ter medo, meninas. Eu também estou assustada, mas a vida é sobre arriscar e tentar de novo, mesmo quando dói."
Júlia, com a cabeça baixa, finalmente olhou para Ana e disse: "Mas e se você se machucar de novo?" A fragilidade da pergunta deixou todos em silêncio. Ana sentiu a pressão em seu pulso, mas a ideia, desistir, não era uma opção. Se eu me machucar, isso não significa que não vou tentar de novo. A vida é como um ciclo, meninas. Às vezes, precisamos quebrar um ciclo de dor para abrir espaço para algo novo. Roberto sorriu suavemente, admirando a força de Ana. Ele percebeu que estava diante de uma mulher transformada, uma mulher que enfrentou a dor e se reergueu. Mas, ao mesmo tempo, ele também sentiu um peso. A conversa estava longe de terminar e a estrada era longa. "Vamos construir isso juntas. O que acham, meninas?" Ana perguntou, buscando um vislumbre de esperança nas expressões delas. As meninas olhavam uma para a outra e uma nova expectativa começava a se desenhar. Mas no fundo da mente de Ana, a dúvida persistia. Estariam elas realmente preparadas para o que estava por vir? Quais seriam os sentimentos ao se deparar com a verdade do passado? Além disso, um pensamento assombrava Ana. O que poderia acontecer se Roberto não fosse capaz de manter sua promessa? Nesse momento de incertezas, o telefone começou a tocar, cortando a tensão no ar. Ana hesitou antes de atender, um pressentimento gelando a espinha. O que estaria esperando do outro lado da linha? E o que essa ligação poderia significar para todos eles? Ana olhou para o telefone. A luz da tela parecia brilhar intensamente, quase desafiando-a a pegar. "Quem será?" pensou, enquanto um nó se formava em sua garganta. O coração pulsava na expectativa, misturando ansiedade e curiosidade. "Vá atender, mãe", Clara a encorajou, percebendo a hesitação da mãe. Júlia encostou a cabeça em Clara, mas seus olhos também estavam atentos. A atmosfera estava carregada, como se o simples atendimento pudesse mudar tudo. Respirando fundo, Ana finalmente atendeu. "Alô?" Sua voz soou mais firme do que sentia. Do outro lado da linha, uma voz familiar a confundiu por um momento. "Ana, sou eu, Luísa." A amiga de longa data parecia estar em um momento decisivo também. "Desculpe interromper, mas preciso muito falar com você." Ana franziu a testa. "Claro, Luísa. O que aconteceu?" "É urgente. O que você acha de voltar ao trabalho? A empresa está precisando de você e sua liderança fez falta. Tivemos algumas mudanças e, bem, você sempre foi a pessoa certa." Uma onda de surpresa invadiu o coração de Ana. Ela nunca tinha considerado a possibilidade de voltar ao trabalho que tanto amava. As memórias da rotina exaustiva, da pressão e das conquistas passaram pela sua mente como um filme. Mas e se essas responsabilidades fossem um peso, especialmente agora com Roberto tentando voltar? A dúvida a ensombrou mais uma vez. "Não sei se é o melhor momento, Luísa", ela disse cautelosamente. "Estou reorganizando algumas coisas em casa." "Entendo, mas pense bem. É a sua chance de mostrar a todos, inclusive a você mesma, que pode ser forte e independente. E, quem sabe, isso possa até ajudar a resolver problemas em casa." Luísa deixou no ar. Ana olhou para Roberto e as meninas, que aguardavam ansiosas. Era uma oportunidade de recomeço, não só para Roberto, mas para ela também. E se o trabalho fosse o que ela precisava para recuperar sua identidade? "Posso pensar sobre isso e te dar uma resposta logo", Ana finalmente respondeu, tentando manter a voz estável. "Perfeito, aguardo ansiosamente", Luísa disse antes de encerrar a ligação. Ela desligou e olhou para o pai e as meninas. A expressão de Clara mudou, agora com um semblante mais animado. "O que foi, mamãe?" "Foi a Luísa", disse Ana, tentando reunir as palavras. "Ela está querendo me levar de volta ao trabalho. Precisamos conversar sobre isso." Roberto a observou, os olhos carregados de emoção. A expressão dele era uma mistura de compreensão e apoio, e Ana conseguiu sentir uma faísca de esperança aumentando dentro dela, enquanto Clara e Júlia também pareciam empolgadas com a notícia. "Isso pode ser incrível, mãe! Você sempre foi a melhor!" Clara falou, pulando de felicidade. "E há mais uma chance de você brilhar, mamãe! Você é forte!" Júlia acrescentou, com o entusiasmo de quem acreditava profundamente nas capacidades da mãe. Ana ria por fora, mas por dentro, o turbilhão de sensações era avassalador.
Um novo cenário se formava, mesclando as promessas de um futuro incerto com o peso das decisões presentes. Mas será que posso fazer isso de novo? E o que isso significará para nós, para nossa família? As perguntas se aglomeravam, mas uma voz interior sussurrava que talvez, apenas talvez, essa fosse a chave para encontrar um novo equilíbrio. Roberto tomou a iniciativa. Ana, se você sentir que isso fará bem a você, nós estaremos aqui para te apoiar. Não quero que você desista de seus sonhos por conta de nada. Vamos construir isso juntos. A solidez nas palavras dele a aqueceu. Era como se, de repente, um novo propósito estivesse despontando em meio ao caos. Talvez seja o momento de eu reassumir o controle da minha vida. Uma chance de começar de novo, não apenas para nós, mas para mim também. Ana murmurou, a voz firme apesar da incerteza. Com um sorriso terno, ela olhou para suas filhas e para Roberto. No fundo, sentia que, independentemente do que acontecesse, essa decisão se tornava parte da história que estavam escrevendo juntos. O caminho não seria fácil, mas o sentimento de esperança lhe dava a coragem que precisava. Mas antes que pudessem explorar mais essa possibilidade, o telefone a surpreendeu novamente, interrompendo o momento. O número desconhecido piscava na tela, e uma nova onda de tensão percorreu seu corpo. Neste instante, ela compreendeu que a vida era um emaranhado de reviravoltas e estava prestes a descobrir que o novo capítulo poderia trazer não apenas oportunidades, mas também surpresas que ela jamais esperou. Ana respirou fundo antes de atender a chamada. O coração disparava, a mente fervilhava com possibilidades e preocupações. Alô? A voz no outro lado levou um momento para se identificar. Era um tom desconhecido, mas com uma base de familiaridade que, rapidamente, a deixou intrigada. Oi, Ana, é o Marcos, da empresa, disse a voz masculina, agitada. Eu sei que faz tempo desde que você saiu, mas precisamos muito de você. A situação aqui está complicada. Ana sentiu um frio na barriga. Marcos, o que está acontecendo? O tom de preocupação dele a atingiu como uma onda. Precisamos de alguém que compreenda a cultura da empresa, que tenha visão. Temos um projeto importante à frente e você seria a pessoa ideal para liderá-lo. E bem, não podemos negar que sua presença é extremamente necessária. Você sempre foi um pilar para a equipe. Aquelas palavras acariciaram seu ego, mas, ao mesmo tempo, acendeu um alerta dentro dela. A pressão que enfrentou no passado vinha à tona, trazendo memórias momentâneas de estresse e ansiedade. Marcos, eu preciso pensar nisso, respondeu, tentando manter a voz firme. Eu entendo, mas é uma oportunidade que pode mudar tudo. Você se sentiria parte de algo maior de novo. Pense com carinho, tá bom? A gente pode marcar uma conversa pessoalmente se você quiser. O que deveria ser um simples telefonema transformou-se em uma conversa cheia de emoções conflitantes. Ana desligou e se virou para Roberto, que a observava atentamente. Era o Marcos. Ele quer que eu volte a trabalhar. Há um projeto importante precisando de mim. E você? O que você acha disso? Roberto perguntou, a voz cheia de sinceridade e um toque de entusiasmo oculto. Ana sabia que a resposta não era simples. Havia um desejo crescente de se reencontrar, de resgatar quem ela havia sido, mas também havia a sombra da vida familiar que construíra junto com ele. Acho que pode ser uma ótima oportunidade, mas, ao mesmo tempo, não sei se estou preparada para tudo isso, revelou o olhar perdido em seus pensamentos. As meninas se aproximaram, curiosas. Clara foi a primeira a romper o silêncio. Mas e se for divertido, mãe? Você sempre fala que ama trabalhar, aproveitar da sua criatividade. Júlia acenou com a cabeça. E se você conseguir fazer as duas coisas, como uma super-heroína, você consegue! A empolgação delas era contagiante, mas a dúvida ainda pulsava por dentro. Ana riu, mas a caminhada em direção ao recomeço parecia cheia de pedras. Uma parte dela desejava essa aventura, enquanto outra se perguntava se poderia equilibrar tudo isso com a família. Mas logo ela lembrou-se do que Roberto disse: vamos construir isso juntos, e isso a ajudou a encontrar um fio de coragem. Eu vou pensar sobre isso, mas é uma decisão que não quero tomar sozinha, afirmou Ana, começando a sentir que a força que procurava estava mais forte do que imaginava.
Mas enquanto a luz do dia começava a enfraquecer, algo nem um pouco esperado interrompeu a conversa. O telefone vibrou mais uma vez e um frio na barriga voltou a tomar conta dela. Era um número que podia nem ser conhecido, mas soava urgente. Ao hesitar um instante, Ana sentiu sua intuição gritar que aquela chamada poderia mudar não apenas seu futuro, mas todos ao seu redor. Com o coração na boca, foi um lembrete claro de que, em um piscar de olhos, a vida poderia apresentar desafios que ela nunca tinha previsto. E se essa ligação trouxer algo que vai além de qualquer escolha que eu tenha feito até agora? Pensou. E com isso, ela atendeu. Alô? A voz de Ana saiu tremida, misturando curiosidade e apreensão. A resposta do outro lado foi um sussurro veloz que parecia cobrir o espaço vazio daquele instante. Ana, é a Cláudia. Você precisa vir para o hospital. A doutora disse que sua mãe teve um desmaio e... A frase ficou presa na garganta, mas Ana já sentia sua cabeça girar. O passado e o presente se colidindo, levando consigo o ar dos pulmões. Eu estou indo, disse ela, desligando de forma brusca, o pânico despontando em seu coração. O aviso do Marcos quase desapareceu. A preocupação agora tentava abrir caminho como uma tempestade, e as palavras de Roberto e das meninas escorriam. Mãe, você consegue! Ecoava de forma distante. Roberto percebeu o que estava acontecendo e imediatamente levantou-se preocupado. Ana, o que houve? É minha mãe. As palavras saíram entrecortadas, enquanto ela apressava os passos em direção à porta. Meu Deus, o que eu vou fazer? Roberto tentou não deixar que o medo dominasse. Ele sabia que o papel dele era ser um porto seguro. Vamos juntos. As meninas ficam aqui e cuidamos do que precisar, sugeriu, já pegando as chaves. Ana olhou para ele, sentindo seu peito apertar. A situação estava se intensificando. A doença da mãe sempre fora uma sombra em sua vida, uma preocupação que nunca partilhara completamente com Roberto. Agora a verdade vinha à tona, com um golpe contundente, e a sensação de que tudo poderia fugir de seu controle parecia surreal. O caminho até o hospital foi uma mistura de silêncio e vozes que pareciam flutuar em sua mente. Ela pensava nas conversas que não tivera com a mãe, nos problemas que a fizeram se afastar. A necessidade de estar lá agora era um chamado profundo, quase visceral. E no fundo, havia uma estranha esperança de que, ao enfrentar isso, pudesse encontrar uma força que não sabia que tinha. Ao chegarem, o ambiente estava cheio de sussurros e rostos cansados de espera. O hospital, sem dúvida, tinha seu próprio jeito de acolher a insegurança. Ana estava nervosa, fugindo de olhares que a cercavam, quando a enfermeira conduziu-os até o quarto de sua mãe. Cada passo parecia pesar mais. A cada instante, ela se sentia mais ansiosa, como se houvesse um fardo invisível pressionando em seu peito. Quando entrou no quarto, o ar congelou. Sua mãe estava deitada, pálida, com uma expressão sonolenta e frágil. O olhar de Ana se encheu de lágrimas instantaneamente. Mãe, ela aproximou-se, segurando a mão dela, fria e delicada. O que aconteceu? Você está comigo agora. Tudo vai ficar bem, tentou consolá-la. Oi, minha filha, a mãe murmurou, a voz embaça, mas o amor nas palavras estava intacto. Desculpe, assustei você. Ana sentiu um nó na garganta. Não precisa pedir desculpas. Você é a minha mãe. Eu estou aqui. Mas o medo a invadia, como se estivesse respirando em meio a uma tempestade. A cabeça de Ana parecia uma montanha-russa. Agora, a necessidade de voltar a trabalhar parecia pequena diante dessa realidade. Qualquer temor sobre seu futuro profissional se dissipava quando ela olhava para a mulher que a ensinara tudo sobre amor e coragem. Eu preciso fazer algo, não posso ficar parada, murmurou, como se falasse para si mesma. Neste momento, começou a entender que a força dela não era apenas sobre o trabalho, era também sobre ser uma mãe presente, uma filha comprometida e uma mulher que não poderia se deixar abalar. A luz do quarto piscou e, enquanto Ana se perdeu na visão de sua mãe, o telefone em seu bolso vibrou novamente. O chamado de Marcos tinha ficado esquecido, mas agora parecia ter uma urgência incomum, como se a vida estivesse se desdobrando ali, novamente. Esse projeto pode ser mais do que eu pensei, e talvez, só talvez, a verdadeira força vem dos laços que construí, não apenas da carreira, refletiu Ana. E com a mão da mãe firme em sua, ela decidiu que estava pronta para descobrir o que essa força realmente significava.
Enquanto uma nova chamada inesperada ecoava em seu bolso, uma certeza começava a germinar dentro dela. Eu posso enfrentar isso. Mas o que ela ainda não sabia era como essa nova força a levaria a uma escolha que mudaria tudo. Ana permaneceu ao lado da cama de sua mãe, sentindo o calor de uma conexão que nunca deixara de existir, mas que sempre fora, de certa forma, negligenciada. A fragilidade da mulher que sempre fora seu pilar a confrontava com uma realidade que ela evitava. Eu deveria ter estado mais presente, pensou rapidamente, uma culpa sufocante a invadindo. Roberto ficou um pouco afastado, observando respeitosamente. Ele sabia que esse momento era íntimo, mas ao mesmo tempo a ansiedade dele crescia à medida que o silêncio se prolongava. Ouvia o som dos monitores do hospital e o cheiro esterilizado do lugar, que ao invés de acalmá-lo, amplificava o temor. A incerteza fazia com que cada segundo parecesse uma eternidade. Você não sabe o quanto sinto, mãe. Não apenas agora, mas sempre, Ana sussurrou, acariciando a mão da mãe com ternura. Essa fragilidade a fez perceber que por trás de cada desentendimento e palavra não dita havia uma história de amor que ainda precisava ser escrita. O que aconteceu? Ana perguntou, a voz se quebrando. Era um questionamento que ressoava por toda a sua vida, não só sobre o desmaio, mas sobre a relação entre as duas. Sua mãe, ainda um pouco atordoada, tentou reunir forças para responder. Foi só um momento, muito cansaço, minha filha, a mãe disse, levantando levemente a cabeça. Eu não quero que você se preocupe comigo. Não posso evitar. Você é tudo para mim, Ana respondeu, sentindo as lágrimas escorrerem. Nesse momento, Cláudia entrou no quarto, com um sorriso tenso, mas cheio de carinho. Oi, gente. Desculpa a intromissão, mas a doutora gostaria de rever alguns exames. Pode ser? Ana acenou, sem saber se concordava ou não. A presença de Cláudia era um alívio, mas também um lembrete de que o mundo exterior ainda a aguardava. Enquanto a enfermeira examinava sua mãe, Ana aproveitou para desviar o olhar para fora da janela. Lá fora, a vida seguia, crianças brincando, pessoas rindo. Era um contraste gritante com a situação em que se encontrava. O telefone dela vibrou de novo. Sem pensar, pegou-o. Era uma mensagem de Marcos. Ana, precisamos decidir sobre o projeto. Sua presença é essencial. Um peso a mais em seus ombros já tão carregados. Mas em quem ela deveria confiar agora? A carreira, que sempre fora parte dela, ainda poderia esperar? Ela fechou os olhos, sentindo um dilema crescente se encaixando na sua vida. Cláudia percebeu a tensão e comentou gentilmente. Ana, eu sei que está tudo confuso, mas lembre-se, a saúde da sua mãe deve vir primeiro, e você não está sozinha nisso. As palavras de apoio eram um bálsamo em meio ao caos. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A verdade era que aquele momento a forçava a repensar tudo. Se a força vinha dos laços que construíra, como poderia deixar que a ambição carregasse essa carga? O foco deveria ser a família, mas isso a carreira. Enquanto pensava, um som familiar ressoou no corredor. A voz de um médico se sobressaía. Os passos foram se aproximando e, por um instante, seu coração acelera na expectativa da notícia. O que ele teria a dizer sobre a sua mãe? As respostas que viriam poderiam abrir portas, mas também fechá-las. Eu não posso perder isso, murmurou, fazendo uma escolha silenciosa e profunda. E foi nesse momento que uma ideia ousada brotou em sua mente. Aquela notícia poderia ser o que a faria decidir entre dois mundos. Enquanto a porta do quarto se abriu, Ana se preparou para ouvir não apenas sobre a saúde da mãe, mas também sobre seu futuro. E como um sinal premonitório, sentiu que o impacto dessa escolha poderia moldar a definição de quem ela realmente era. O que seria mais importante, sua carreira ou a saúde da sua mãe? Aquela dúvida pulsava em seu coração como um segundo mantra, esperando ser respondido. O médico entrou, a expressão serena, mas seria de uma seriedade a mais. Ana podia sentir as palmas das mãos suando. Precisamos conversar, o médico disse, e nesse momento tudo ao redor pareceu parar. É sobre a saúde da sua mãe,
Ele continuou, desviando o olhar temporariamente. Os exames mostram que ela está estável, mas precisamos tomar cuidado com a sobrecarga emocional e física. O estresse pode agravar a situação. O mundo interno de Ana desacelerou. As palavras se tornaram um eco distante, mas a essência estava clara. A responsabilidade dela como filha nunca foi tão significativa. O peso que carregava antes, entre carreira e família, agora parecia simples. A escolha era dela. Um chamado claro ressoava em seu coração, e ela compreendeu que precisava se concentrar no que realmente importava. E se houver um projeto importante no trabalho? Ana perguntou, lutando entre o desejo e o dever. O que eu faço? O médico a observou com compaixão. Só você pode decidir. O que é mais vital nesse momento? O que traz mais paz para você e para sua mãe? Ela suspirou. As lembranças da mãe cuidando dela, do amor e do apoio que sempre recebeu, se misturaram com a pressão do trabalho em sua mente. Se resgatar a força dela era sua prioridade, seria mais do que buscar fama em projetos. Era mostrar à sua mãe que estavam juntas nessa luta. E isso a fez perceber que seu valor não estava apenas nas comprovações profissionais. Eu escolho estar aqui, agora mesmo, Ana disse, sentindo a determinação insuflar seu peito. Quero cuidar da minha mãe. Minha carreira pode esperar. A declaração fez com que um sorriso suave surgisse nos lábios do médico. Uma decisão sábia, Ana. Lembre-se, a saúde e o bem-estar emocional precisam estar em primeiro lugar. Ana olhou para sua mãe, adormecida, mas ainda assim um símbolo da força que representava em sua vida. Agora, mais do que nunca, era hora de valorizá-la. Os desafios profissionais, a busca pela liderança e a reinvenção poderiam esperar. Ela daria ênfase ao que era mais essencial. Quando a enfermeira saiu e assim que a médica terminou, Ana segurou a mão da mãe com firmeza. Mãe, estou aqui. Vamos enfrentar isso juntas, sussurrou, enquanto um alívio começava a tomar conta dela. Quando finalmente seu coração parou de disparar, ela se lembrou da conversa com Roberto e de como ele havia aceitado o recomeço. Havia uma nova esperança em cada um deles, mas existia a fragilidade ainda, e por isso a ideia de um futuro seguro agora precisava se alicerçar na presença dele. Ela olhou para Roberto, que havia permanecido à distância, com um olhar de apoio e compreensão. O alívio estava estampado no rosto dele. Ele tinha escolhido ser uma parte do recomeço, e com isso, Ana acreditou que poderia realmente dar uma nova chance a eles. Coletivamente, eles estavam prontos para abraçar os desafios. Roberto, quero que venha aqui, que esteja ao meu lado enquanto enfrentamos isso, Ana disse, a voz forte e clara. Ele se aproximou, reconhecendo a intensidade do momento e se ajoelhou ao lado dela, segurando a mão de Ana também. Estou aqui para você, Ana, juntos como sempre deveria ter sido, disse ele, e com isso a caminhada em busca da reconciliação realmente começava. Naquela noite, quando a calma finalmente tomou conta do hospital, Ana saudou o fato de poder passar tempo ao lado de sua mãe, conversando sobre memórias e sonhos. Ela sabia que existia um novo capítulo a ser escrito em sua vida. A oportunidade de moldar não apenas a sua história, mas a de sua família também. Enquanto observava Roberto interagir com as meninas, uma luz de esperança cintilou em seu coração. Era isso que importava. Não apenas a recuperação da saúde da mãe, mas uma reconstrução de laços familiar e amorosos. Ela fez a escolha de permanecer ao lado das pessoas que realmente importavam, encontrando força na vulnerabilidade e na união familiar. A vida voltaria a ter um novo significado e, com essa decisão, uma nova jornada começou. Um futuro de amor e resiliência estava ao seu alcance, e com ele, a transformação de todas as relações que amava. E a história de Ana, que passou de uma mulher abandonada à força inabalável, se tornou um legado que seria compartilhado por toda a sua vida e muito além, porque coragem e amor sempre prevalecem. Agora é seu momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vivam essa experiência. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos espalhar essas mensagens de amor e superação.